A alma nos animais. Ernesto Bozano. Parte 2. Caso 5. Encontrei-o no Journal of the S.P.R., volume 12, página 21. A senhora Carbery, mulher de Lord Carbery, enviou do castelo de Freck, condado de Cork, o seguinte relato, datado de 23 de julho de 1904. Ao longo de uma quente tarde de domingo, no verão de 1900, após o almoço me preparava para uma de minhas visitas costumeiras às cocheiras, a fim de distribuir açúcar e cenouras para os cavalos. Entre os animais, havia uma égua amedrontada e nervosa chamada Kitty, de quem eu gostava muito. Uma forte simpatia existia entre nós. Montava nela em todas as manhãs, antes do almoço, fizesse chuva ou sol. Eram passeios tranquilos e solitários pelas colinas que beiravam o mar, e sempre me parecerá que Kitty se divertia, como eu, com esses passeios no frescor da manhã. Na tarde em questão, ao sair da cocheira, fui sozinha ao parque, percorri uns 400 metros e em seguida me sentei à sombra de uma árvore com um livro muito interessante. Minha intenção era ficar ali por aproximadamente 2 horas. Após 20 minutos, um influxo de sensações terríveis veio se interpor entre mim e minha leitura. Ao mesmo tempo, eu tinha certeza de que algo penoso tinha acontecido com minha égua Kitty. Tratei de afastar essa impressão, continuando com minha leitura, mas ela aumentou de tal maneira que fui obrigada a fechar meu livro e me dirigir às cocheiras. Chegando lá, fui rapidamente ao boxe de Kitty. Eu a encontrei estendida no chão, agonizando e necessitando de socorro urgente. Fui imediatamente procurar os cocheiros, que estavam em outra parte afastada do local. Eles se apressaram em prestar ao animal os cuidados necessários. Foi grande a surpresa deles ao me ver aparecer na cocheira pela segunda vez, uma circunstância absolutamente insólita. O cocheiro que prestou os cuidados à jumenta naquela ocasião confirmou assim esse relato. Na época eu era cocheiro no castelo de Freck e Lady Carbery veio durante a tarde distribuir, como de costume, açúcar e cenouras aos cavalos. Kitty estava solta em seu boxe e completamente saudável. Logo depois, voltei para meus aposentos e os empregados da cocheira subiram para seus quartos. Fiquei surpreso ao ver, meia hora ou 45 minutos depois, a senhora voltar e nos pedir para prestar socorro a Kitty, que estava estendida no chão, acometida por uma dor repentina. Nesse meio tempo, nenhum de nós tinha entrado nas cocheiras. Edward Nobbs. O segundo relato é menos impressionante do que o primeiro. A impressão telepática sentida pela senhora Carbery foi também menos precisa, todavia, tal impressão foi forte o bastante para convencer a percipiente de que as sensações que ela experimentava indicavam que a égua Kitty tinha uma urgente necessidade de socorro, e para fazê-la imediatamente ir ao encontro do animal. Ora, estas circunstâncias de natureza excepcional, e com uma significação precisa e sugestiva são suficientes para permitir uma conclusão a favor do caráter telepático do caso em questão. Caso 6. Impressão. Este caso foi publicado na revista Light, 1915, página 168. O Sr. Mildred Duke, conhecido sensitivo e autor de artigos aprofundados sobre assuntos metapsíquicos, narrou o seguinte fato que ocorreu com ele. Há alguns dias, demorei-me escrevendo até tarde da noite, absorvido pelo assunto do qual tratava, quando fui literalmente invadido pela sensação de que minha gata precisava de mim. Tive que me levantar e ir procurá-la. Após ter inutilmente revirado a casa, fui até o jardim, e como a escuridão me impedia de ver, pus-me a chamá-la. Percebi enfim um fraco miado à distância, cada vez que repetia meu chamado, o miado me respondia, mas a gata não vinha. Então, entrei para pegar uma lanterna, em seguida atravessei a horta, e fui até o campo, de onde me parecia que os miados vinham. Após algumas buscas, encontrei minha gata numa cerca, presa em uma armadilha feita para coelhos, com um nó corrediço apertando-lhe o pescoço. Se ela tivesse se esforçado em retirá-lo para se libertar, certamente seria estrangulada. Felizmente, ela foi inteligente o bastante para não se mexer e também para enviar a mim uma mensagem de pedido de socorro pelo telégrafo sem fio. Essa é uma gata à qual sou bastante apegado. Não foi a primeira vez que uma relação telepática se estabeleceu entre nós. Há alguns dias, acreditávamos que ela tinha fugido, uma vez que não a encontrávamos em lugar nenhum e em vão a chamávamos por todo o jardim. De repente, por uma espécie de fotografia mental, eu a vi presa em uma pequena peça vazia sob os telhados da casa,
cômodo este que sempre ficava fechado. A visão era verídica. A gata, não se sabe como, tinha se prendido ali. Teria ela então me enviado, também desta vez, uma mensagem telepática para me prevenir de sua prisão? Neste caso também é impossível duvidar da gênese telepática das duas impressões sensoriais pressentidas pelo autor do relato. Caso 7. Impressões. Eu o encontro no Journal of DSP. R. Volume X, página 323. O Sr. J. F. Young comunica o incidente que segue e que lhe é pessoal. New Road, Lanelli, 13 de novembro de 1904. Possuo um cão Fox Terrier de 5 anos e que eu mesmo vi crescer. Sempre gostei muito dos animais, principalmente dos cães. Este de quem falo retribui enormemente meu afeto, tanto que não posso ir a lugar nenhum, nem sequer deixar meu quarto, sem que ele me siga constantemente. É um tremendo caçador de ratos. Como a despensa é às vezes frequentada por esses roedores, coloquei ali uma caminha, bastante confortável, para Fido. No mesmo cômodo havia uma fornalha, onde foi incorporado um forno para assar pães, assim como uma caldeira para roupa, munida de um tubo que desemboca na chaminé. À noite, nunca deixei de acompanhar o cachorro até sua cama antes de me deitar. Eu já tinha me trocado e ia dormir, quando, de repente, fui invadido pela inexplicável sensação de um perigo iminente. Não podia pensar em outra coisa que não fosse fogo, e a impressão foi tão forte que acabei por me entregar a ela. Eu me vesti novamente, desci e me pus a vasculhar cada cômodo do apartamento, a fim de me assegurar de que tudo estava bem e em ordem. Ao chegar à cozinha, não vi Fido, supondo que ele poderia ter saído dali para ir ao andar superior. Eu o chamei em vão. Fui imediatamente à casa de minha cunhada para saber se ela tinha alguma novidade. Porém, ela não sabia de nada. Comecei a me preocupar. Voltei imediatamente para a despensa e chamei inúmeras vezes o cão, embora inutilmente como sempre. Não conseguia imaginar o que podia ter acontecido. De repente, dei-me conta de que, se tinha algo que faria o cão responder, era com certeza a frase, "Vamos passear, Fido." Convite que o fazia vibrar de felicidade. Eu então a pronunciei e uma queixa contida, como que atenuada pela distância, chegou dessa vez até meus ouvidos. Eu recomecei e ouvi distintamente a queixa de um cão em apuros. Tive tempo para me certificar de que o barulho vinha de dentro do tubo que ligava a caldeira à chaminé. Não sabia como fazer para retirar o cão dali. Os minutos eram preciosos e sua vida estava em perigo. Peguei uma enxada e comecei a romper a muralha naquele ponto. Finalmente consegui, com bastante dificuldade, tirar Fido dali, meio sufocado, aturdido pelos esforços de vômito, com a língua e o corpo completamente pretos de fuligem. Se tivesse demorado alguns minutos a mais, meu querido cão estaria morto. E como utilizávamos raramente a caldeira, provavelmente não teria conhecido o desfecho de sua história. Minha cunhada foi atraída pelo barulho. Juntos, descobrimos um ninho de ratos dentro da fornalha, ao lado do tubo. Fido, logicamente, tinha perseguido um rato dentro do tubo, de tal maneira que não pôde se virar e sair de lá de dentro. Tudo isto se passou há alguns meses e foi, então, publicado na imprensa local. Mas jamais teria pensado em comunicar o fato a esta sociedade se não tivesse se produzido, entre estes fatos, o caso do Sr. Henry Ryder Haggard. J. F. Young, a senhorita E. Bennett, cunhada do signatário, confirmou. Relato de seu parente. Para outras informações sobre este episódio, remeto o leitor ao Journal of DSP. R. Volume X, página 323. Este caso de telepatia por impressão difere sensivelmente daqueles que o precedem, e onde o traço característico essencial de impulso telepático consistia na percepção exata de um chamado emanado de um animal em apuros e da localização intuitiva do local onde o animal se encontrava. Aqui, ao contrário, a impressão que assumete o receptor lhe sugere a ideia de um perigo iminente relacionado ao fogo. Entretanto, a impressão é forte o bastante para levá-lo a se vestir com toda a pressa e ir inspecionar a casa, de modo que, ao chegar à cozinha e perceber a ausência do cão, ele o chama, procura por ele e o salva. Segue daí que, neste caso,
a mensagem telepática se realiza de maneira imperfeita, adquirindo uma forma simbólica, o que não diminui em nada seu valor intrínseco, posto que esta circunstância não constitui de forma alguma uma dificuldade teórica. Sabe-se que as manifestações telepáticas, na sua passagem do subconsciente para o consciente, seguem a via de menor resistência condicionada pelas idiosincrasias específicas do receptor. Elas consistem principalmente no tipo sensorial do percipiente, visual, auditivo, motor, etc., e em seguida, nas condições dos meios em que ele vive, hábitos, repetição dos mesmos incidentes na vida cotidiana. Resulta disso que, quando o impulso telepático não consegue se realizar na forma mais direta, ele se transforma numa modalidade de percepção indireta ou simbólica que traduz com maior ou menor fidelidade o pensamento do agente telepatizante, mas permanecendo como sempre relacionado com o pensamento do agente em questão. Assim sendo, deveríamos dizer que, no caso que examinamos, o chamado ansioso do cão em apuros tinha certamente conseguido impressionar o subconsciente do percipiente, mas, para atingir seu consciente, ele deve ter perdido grande parte de sua nitidez, transformando-se numa vaga impressão de perigo iminente relacionado com o fogo, o que correspondia, mais uma vez, à realidade, posto que o animal se encontrava efetivamente preso e em risco de morte por asfixia no tubo da fornalha. Caso 8. Auditivo. O professor Emílio Magnin comunica aos Annales des Sciences Psychiques, 1912, página 347, o caso seguinte. Acabo de ler com grande interesse o relato que o senhor fez nos Anales sobre o cachorro Bob. Um caso mais ou menos parecido me foi confiado, há alguns anos, pelo senhor P. M., advogado de enorme talento e muito solicitado em Paris. Eu lhe ofereço este breve relato, convencido de que, por causa de sua analogia com o caso Bob, ele interessará aos seus leitores. O senhor P. M., advogado do Tribunal de Segunda Instância, possuía uma cachorra espanhola chamada Creola. Ele ficava com ela em Paris e ela dormia na galeria, atrás da porta de seu quarto. Todas as manhãs, ao primeiro movimento de seu dono, ela arranhava a porta e latia até ele a abrir para ela. Durante uma temporada de caça, o senhor P. M. deixou sua cachorra Creola aos cuidados de um guarda de caça em Rambouillet. Num sábado pela manhã, bem cedo, o senhor P. M. ouviu alguém arranhar e ganir na porta. Bastante surpreso em ouvir sua cachorra, ele se levantou prontamente, convencido de que seu guarda de caça tinha vindo a Paris para dar uma notícia urgente. Foi grande sua estupefação ao ver que nem o guarda nem a cachorra estavam ali. 2 horas depois, um telegrama do guarda lhe informava que Creola tinha sido acidentalmente morta por um caçador. Também neste caso, em que a alucinação verídica foi de natureza auditiva, não me parece ser possível duvidar da origem verdadeiramente telepática da manifestação. E no que concerne às condições em que o episódio se desenrolou, é útil sublinhar que elas mostram que o impulso telepático foi, dessa vez, de natureza indireta ou simbólica. Remetendo-nos às considerações que desenvolvemos sobre este assunto, concluímos que, como a cachorra morta tinha, quando viva, o hábito de arranhar a porta de seu dono e de latir até que ele a deixasse entrar, o impulso telepático, não conseguindo se realizar de maneira direta, chegou até ele de maneira indireta e simbólica, revestindo as modalidades de realização mais familiares ao percipiente e em relação ao pensamento do agente. Destacarei que, neste caso, a circunstância de uma lei fundamental das manifestações telepáticas, realizando-se rigorosamente, inclusive quando se trata de um agente animal, oferece um grande valor teórico, visto que é óbvio deduzir a partir daí que, se as manifestações telepáticas animais se igualam às mesmas leis que as manifestações telepáticas humanas, a identidade da natureza do elemento espiritual em ação em ambas as circunstâncias resulta delas. Caso 9. Auditivo coletivo. Eu destaco do Journal of the SP.R., volume 4, página 289, o caso seguinte, relatado pela senhora Beauchamp,
de Hunt Lodge, Twyford, em carta endereçada à Sra. Wood, de Colchester, do qual reproduzimos a seguinte passagem. Megatere 1 é o nome do meu cachorrinho hindu, que dorme no quarto da minha filha. Na noite passada, levantei-me de supetão ao escutá-lo pular no quarto. Conheço bem suas maneiras de pular, bastante características. Meu marido, por sua vez, não demorou a acordar. Eu lhe perguntei, está ouvindo? E ele me respondeu, é Meg. Acendemos rapidamente uma vela, olhamos por toda parte, mas nada pudemos encontrar no quarto. No entanto, a porta estava realmente fechada. Então, veio-me a ideia de que uma desgraça tinha acontecido com Meg. Tinha a sensação de que ele tinha morrido naquele exato momento. Olhei o relógio para ter certeza da hora e cismei que tinha de descer e ir imediatamente me certificar da intuição. No entanto, isso me parecia bastante absurdo e, além do mais, estava tão frio. Permaneci por um instante indecisa e o sono me venceu. Pouco tempo deve ter se passado até o momento em que alguém veio bater à porta. Era minha filha que, com uma enorme expressão de tristeza, avisou-me. Mamãe, Meg está morrendo. Descemos pela escada e encontramos Meg virado de lado, com as pernas alongadas e rígidas, como se já estivesse morto. Meu marido levantou dali e certificou-se de que o cão ainda vivia. Ele não se deu conta imediatamente do que havia acontecido. Constatamos enfim que Meg, sabe-se lá como, enrolou ao redor de seu pescoço a fita de sua roupinha de tal maneira que quase foi estrangulado por ela. Nós o livramos imediatamente e assim que o cão pôde respirar, não demorou a se reanimar e a se recobrar. Doravante, se me for dado sentir sensações dessa natureza em relação a alguém, proponho-me ir socorrer sem delongas. Juraria ter ouvido os saltinhos tão característicos de Meg ao redor da cama, e meu marido pôde dizer o mesmo. Para outras informações sobre este assunto, remeto o leitor ao citado jornal. Neste caso, mais uma vez, a gênese genuinamente telepática parece indubitável, tanto mais porque, dessa vez, duas pessoas tiveram as impressões auditivas. Mais uma vez aqui, afirmo, a manifestação telepática se processa de forma simbólica. Um chamado urgente de socorro, vindo da mentalidade do cão agente, chega ao percipiente transformado num eco característico do saltinho que o animal repetia todas as manhãs ao redor da cama de seus donos. Ora, é incontestável que uma percepção telepática dessa categoria, ao considerar as circunstâncias em que ela se produziu, não podia constituir a expressão exata do pensamento do cão, mas unicamente uma tradução simbólico-verídica do pensamento em questão. De fato, se é lógico e natural pensar que um animal a ponto de morrer estrangulado tenha voltado intensamente seu pensamento para aqueles que eram os únicos em condições de salvá-lo, não seria, ao contrário, de modo algum admissível que o animal, naquele instante supremo, tenha pensado em outra coisa a não ser nas estripolias costumeiras que fazia todas as manhãs ao redor da cama de seus donos. Caso 10. Auditivo com percepção luminosa coincidente. Retiro o caso que segue do volume 8, página 45, dos Annales des Sciences Psychiques, o qual tinha sido reproduzido a partir da revista italiana Il Vecchio Spiritista. A senhora Ludo Krzyżanowski, filha do general de mesmo nome e irmã da senhorita Vera Krzyżanowski, atualmente senhora Semenoff, conta-nos o fato que aconteceu com ela e que se relaciona com a questão imensamente debatida sobre a alma nos animais. Trata-se de um cachorrinho que era nosso favorito, principalmente de Vera. Um pouco por causa desse afeto e dos mimos exagerados, o animal ficou doente. Sofria com falta de ar e tossia. O veterinário que tratava dele não imaginava que a doença fosse grave. Todavia, Vera se preocupava muito com o animal. Ela se levantava durante a noite para lhe fazer massagens e lhe dar os remédios. Contudo, ninguém imaginava que ele pudesse morrer. Certa noite, o estado de Bonica, era esse o nome do cachorrinho, piorou de repente. Ficamos apreensivos, principalmente Vera, e decidimos que logo pela manhã iríamos ao veterinário, pois se tivéssemos nos contentado em chamá-lo, ele teria vindo somente à noite. Assim, pela manhã, Vera e nossa mãe se foram com o pequeno enfermo. Eu fiquei em casa e comecei a escrever.
Estava tão concentrada que esqueci de que os meus tinham partido. De repente, num piscar de olhos, ouvi o cachorrinho tossir no quarto ao lado. Era ali que se encontrava o cesto, e, desde que ele tinha ficado doente, mal começava a tossir ou a gemer que um de nós ia ver se ele precisava de algo. Vamos lhe dar algo para beber e administrávamos os remédios dele, ou então refazíamos o curativo que ele tinha no pescoço. Por costume, levantei-me e me aproximei do cesto. Ao vê-lo vazio, lembrei-me de que Vera e mamãe tinham saído com Bonica e fiquei perplexa, pois a tosse era tão barulhenta e tão distinta que era preciso rejeitar qualquer engano. Estava ainda pensativa diante do cesto vazio quando, perto de mim, ouvi um ganido parecido com os que Bonica fazia para nos receber quando chegávamos. Em seguida, um segundo ganido parecia vir do quarto ao lado. Finalmente, uma terceira queixa parecia se perder no infinito. Confesso que fui tomada e invadida por uma penosa tremedeira. Em seguida, veio-me a ideia de que o cachorrinho tinha morrido. Quando olhei para o relógio de mesa, ele marcava 11h55. Preocupada e agitada, fui até a janela e esperei impaciente pelos meus. Ao ver Vera voltar sozinha, corri em sua direção e lhe disse sem refletir: "Bonica está morto." "Como é que você sabe?" disse ela, perplexa. Antes de responder, perguntei-lhe se ela sabia qual a hora exata que ele tinha morrido. "Alguns minutos antes do meio-dia", respondeu-me ela, contando-me o que tinha se passado. Assim que chegamos ao veterinário, lá pelas 11 horas, este já tinha saído. O empregado pediu-nos para aguardarmos alguns instantes, visto que ao meio-dia seu patrão deveria estar de volta, pois era a hora em que ele normalmente recebia os pacientes. Então ficamos, mas como o cachorrinho se mostrava agitado como sempre, eu o coloquei ora sobre o divã, ora no chão, e consultei impacientemente o relógio. Para minha grande alegria, constatei que não faltavam mais de alguns minutos para o meio-dia, no momento em que o cachorrinho começou a sentir falta de ar. Quis colocá-lo sobre o divã, mas quando o levantei, vi, de repente, o animal, assim como as suas patas, cobrindo-se de uma luz purpúrea muito intensa e brilhante. Nada compreendendo do que acontecia, eu gritei: "Fogo!" Mamãe nada viu, mas como ela estava de costas para a lareira, pensou que o fogo estivesse em seu vestido e se virou assustada. Ela verificou que não havia fogo na lareira, mas, logo em seguida, constatamos que o cachorrinho acabará de morrer, o que fez com que mamãe nem pensasse mais em censurar-me por causa de meu grito intempestivo e do susto que lhe tinha causado. Constatei que este fato reveste, por sua vez, um caráter simbólico. Nada mais frequente, de fato, que estes casos de transformação mais ou menos aberrante dos impulsos telepáticos em conformidade com as idiosincrasias dos receptores. Contudo, quando os episódios desta natureza se realizam entre os seres humanos, e cujo agente é um defunto, é possível supor que eles possam acontecer, por vezes, segundo a vontade do agente, o qual se conformaria então às idiosincrasias do percipiente, e assim o é. Inclusive quando as modalidades pelas quais esses episódios se manifestam ainda dependem do fato de que um impulso telepático tenha necessariamente que seguir a via de menor resistência para chegar à consciência do receptor. Nas coletâneas dos casos publicados pela Society for Psychical Research encontra-se um episódio em que uma entidade se manifesta simultaneamente de 3 maneiras diferentes a 3 pessoas, em que uma percebe o fantasma, a outra ouve a voz que pronuncia uma frase de cumprimento e a terceira percebe um perfume suave de violetas. Perfume que coincide com a circunstância que o cadáver do finado sobre a cama tinha sido literalmente coberto de violetas. Ora, em circunstâncias como esta, seria racional supor que a entidade que se manifestava tenha agido por propósitos deliberados, de diversas maneiras, ao mesmo tempo em que se conformava às idiosincrasias pessoais dos percipientes, isto é, ela se manifestou de maneira objetiva na pessoa do tipo visual, transmitiu uma frase de cumprimento à pessoa do tipo auditivo, e, finalmente, desencadeou uma sensação olfativa na pessoa cuja via de menor resistência era constituída pelo sentido olfativo. O incidente que torna possível essa variante explicativa é constituído pela frase de cumprimento percebida pela pessoa do tipo auditivo, frase esta que pode dificilmente ter sido inventada,
na passagem do subconsciente ao consciente, de um só impulso telepático, enquanto que tudo se explicaria facilmente com a suposição de que a frase em questão tivesse sido pensada e transmitida pela entidade que se comunicava. Voltando ao caso em análise, destaco nele uma circunstância de fato que complica a interpretação teórica. O cachorrinho Bonica morreu nos braços de sua dona. Isto nos leva a pensar que o animal prestes a morrer não tinha razões emocionais que pudessem fazer com que seu pensamento voltasse para outra pessoa da família que tinha ficado em casa, determinando aleatoriamente um fenômeno telepático. Nessas condições, deveríamos concluir que, provavelmente, acontece com os animais o que acontece a miúde com os seres humanos, isto é, o enfermo direciona, ao morrer, manifestações telepáticas pelo simples fato de emitir um sentimento de pesar ao meio distante em que viveu feliz por longo tempo. Todavia, destaco que, nos casos que envolvem seres humanos, existiria uma outra explicação, de natureza espiritual, e não telepática, isto é, em circunstâncias especiais, o espírito do falecido, tão logo tenha se desprendido dos laços materiais, voltaria ao meio no qual viveu e se esforçaria em fazer com que sua presença fosse sentida por seus familiares. Quanto ao fenômeno luminoso percebido por Vera, que tinha em seus braços Bonica no momento de sua morte, este não remete às manifestações que examinamos, apesar de que, sob uma outra perspectiva, ele não deixa de ser interessante e sugestivo, uma vez que fenômenos análogos se realizam algumas vezes no leito de morte dos seres humanos. Caso 11. Visual. Retiro o presente caso de um interessante artigo de Elizabeth D. Esperance, publicado pela revista Light, datado de 22 de outubro de 1904, página 51. Uma só vez aconteceu comigo algo parecido com uma prova pessoal da presença em espírito de um animal que tinha conhecido em vida. Tratava-se de uma pequena Fosterrier, a favorita de minha família, a qual, após a partida de seu dono, tinha sido dada a um de seus admiradores que morava a uns 700 quilômetros de nós. Um ano depois, quando entrava pela manhã na copa, vi, para minha grande surpresa, a pequena Morna correndo e saltitando ao redor do quarto, aparentemente tomada por um frenesi de alegria. Ela girava, ora se escondendo sob a mesa, ora se enfiando por debaixo das cadeiras, como tinha o costume de fazer em seus momentos de excitação e de alegria. Após um silêncio mais ou menos longo na casa, obviamente concluí que o novo dono de Morna a tinha trazido para nossa casa, ou então que a pequena Morna tinha conseguido sozinha encontrar o caminho de seu antigo lar. Fui logo em seguida questionar os outros membros da família a esse respeito, mas ninguém sabia de nada. Aliás, embora procurássemos por toda parte e a chamássemos pelo nome, Morna não se apresentava. Imaginamos então que eu poderia ter sonhado ou, se não, que eu poderia ter sido vítima de uma alucinação. Após isso, o incidente foi rapidamente esquecido. Vários meses depois, ou talvez um ano tenha se passado antes de encontrarmos o novo dono de Morna. Quisemos logo saber notícias dela. Ele nos disse que Morna tinha morrido após uma série de ferimentos que tinha sofrido durante uma briga com um cão enorme. Ora, pelo que pude constatar, o combate tinha se passado na mesma data, ou um pouco antes do dia em que eu a tinha visto, em espírito, saltitar, correr e rodear a copa do seu antigo lar. Este relato lembra a última consideração que fiz sobre o assunto precedente, ou seja, que nos casos envolvendo seres humanos era possível, por vezes, supor que não se tratava precisamente de uma alucinação telepática que reproduz a forma do agente, mas sim do espírito do próprio agente que, tão logo tenha se despojado dos laços materiais, voltaria ao meio onde viveu, encarregando-se de se fazer sentir presente pelos seus familiares. Ora, embora não se tratasse de uma criatura humana, mas de uma cachorrinha, é preciso, no entanto, reconhecer que a maneira pela qual se comporta o fantasma correndo e saltitando no quarto, invadido por um acesso de alegria tal como a cachorra viva tinha o costume de fazer após um longo silêncio, sugere irresistivelmente a ideia da presença espiritual da cachorra falecida. E, neste caso, a fim de evitar qualquer possível objeção em relação a esta suposição, que poderia parecer, de antemão, gratuita e audaciosa, lembrarei que na introdução deste livro já tinha prevenido meus leitores que relataria, no momento oportuno,
alguns bons exemplos de aparições post-mortem de fantasmas animais identificados, que foram percebidos quer coletivamente por várias pessoas, quer sucessivamente por diversos percipientes que ignoravam reciprocamente a experiência dos outros. Segue daí que estes fatos, absolutamente de acordo com o que se produz nos casos de aparições post-mortem dos seres humanos, justificam e confirmam a suposição que acabo de antecipar. Caso 12. Visual. O caso que segue foi extraído dos Proceedings of the Society for Psychical Research, volume 14, página 285. Ele é relatado pela senhora Mary Bagot em 1883. Estávamos hospedados no Hotel des Anglais, em Menton. Deixei em casa, em Norfolk, um cãozinho Fox Terrier preto amarelado chamado Jude, meu preferido, aos cuidados do nosso jardineiro. Um dia, enquanto estava sentada à mesa do hotel, percebi, de repente, meu cãozinho atravessando a sala, e sem refletir, exclamei: "Olhe, como pode Jude estar aqui?" Não tinha nenhum cão no hotel. Assim que pude subir para o quarto de minha filha que estava doente e de cama, contei-lhe o caso. Alguns dias depois, recebi uma carta na qual me informavam que Jude, após ter saído pela manhã com o jardineiro para seu passeio diário, e comportando-se muito bem, tinha sido acometido por uma dor repentina, perto da hora do almoço, e tinha morrido em aproximadamente 1 hora. Muito tempo se passou então, e não estou mais em condições de me lembrar exatamente se existia alguma coincidência em relação às horas. No entanto, minha impressão era de que o cãozinho morreu precisamente na noite em que o vi. A filha da senhora Bagot, a senhora Voldose, a pedido de Friedrich Myers, enviou-lhe o diário que escreveu durante sua permanência em Menton. Nestes termos ela fala de sua mãe, 24 de março de 1883. Mamãe, durante o jantar, viu o fantasma de Jude. A mesma senhorita relata suas lembranças a este respeito. Retiro do caso as palavras que seguem. Lembro-me perfeitamente de que meu pai, minha mãe, minha irmã, senhora Algernon Law, e minha prima, senhorita Davnay, entraram juntos no meu quarto e me contaram rindo que a mamãe tinha visto Jude, um fox terrier preto, amarelado, atravessar a sala enquanto estava à mesa do hotel. Minha mãe estava tão certa de que o tinha visto que meu pai, acredito, foi perguntar a um funcionário do hotel se havia cães no local, o que lhe foi respondido negativamente. Para outras informações a este respeito, remeto o leitor aos Proceedings e ao Journal of the SP.R., volume 8, página 243. Este fato é, em todos os aspectos, análogo ao precedente, tanto que dessa vez o fantasma do cãozinho se limitou a atravessar o quarto sem dar o mínimo sinal de ter consciência do meio em que se encontrava, nem da presença de sua dona, modalidade de manifestação passiva, em conformidade com o que se produz nas alucinações telepáticas propriamente ditas, enquanto que, no exemplo anterior, o animal tinha se comportado de uma maneira espontânea e ativa, como se fosse a presença espiritual, no local, da pequena cachorrinha falecida. Caso 13. Tátil visual com telecinesia. Camille Flammarion comunicou aos Annales des Sciences Psychiques, 1912, página 279, o relato seguinte que lhe foi enviado pelo Sr. Graiser, que reside em Lausanne, Suíça. Permite-me relatar um pequeno fato que tem relação com aquilo que você fala em seu livro Elinconu? Não lhe falaria se não tivesse visto um caso como esse em seu livro. Não se refere a uma pessoa, mas a um animal. Um pouco solitário, amante do estudo e não do mundo, eu não tinha amigos, somente um cão. Ele era bem mais esperto que muitos homens. Era meu protetor e quando, à noite, eu ficava sozinho contemplando o céu, ele permanecia fielmente deitado aos meus pés. Sua espessa pelagem, era um São Bernardo, cobria minhas pernas, e era difícil me mexer quando precisava seguir a cadência de uma estrela. Quando estava em meu quarto lendo, ele ficava me olhando. Diria, inclusive, que ele me compreendia. Sentia que ele amava a solidão tanto quanto eu e era por isso que não nos deixávamos. Eu digo isso a vocês para que possam compreender meu afeto por ele, e o motivo por considerá-lo um verdadeiro amigo. Eis então o meu relato. No dia 14 de dezembro de 1910, minha mãe levou Bob consigo.
Devo lembrar que, antes de tudo, ele tinha 2 desagradáveis costumes. Assim que alguém se aproximava, o recebia com muita folia. Em segundo lugar, que, quando discutia com meu pai, ele tomava minhas dores e se colocava ao meu lado. Após uma queixa, penso eu, soube tarde demais, infelizmente, meus pais decidiram sacrificá-lo. Eram 7:30 da noite. Estava em meu quarto e ouvi a porta se abrir. Ele a abria sozinho, e era tão grande quanto eu. Então, ouvi a porta se abrir e vi aparecer meu Bob. Ele ficou com ar de sofrimento sobre a soleira. Eu dizia: "Venha aqui, Bob", sem levantar os olhos. Ele não obedeceu. Repeti minha ordem, então ele veio. Ele se esfregou em minhas pernas e se deitou sobre o tapete. Quis acariciá-lo, mas nada, ele não estava mais ali. Embora nunca tivesse lido histórias como essa no Lincoln, precipitei-me para fora do quarto. A porta tinha ficado aberta, telefonei para Lausanne, a 2 quilômetros, para o matadouro, e eis então nosso diálogo. Pois não, é do matadouro. Teria o senhor visto uma dama de preto acompanhada por um cão São Bernardo? Acabamos de sacrificá-lo. Há mais ou menos 2 minutos. Ele está estirado, e a dama está aqui. Com estas palavras, caí no chão e desmaiei. Quando voltei ao meu estado normal, perguntei sobre meu cão. Ele não estava ali, estava morto. Contaram-me todo o drama depois. Esta é a história de meu Bob. É preciso ressaltar que no minuto em que ele morria, eu o vi com meus próprios olhos, e o que retira toda e qualquer possibilidade de alucinação é o fato de que a porta se abriu sozinha. Camille Flammarion pediu a um professor da Universidade de Lausanne para realizar uma pequena sondagem. O pesquisador respondeu confirmando o relato do Sr. Graeser. Neste caso bastante interessante, encontramos 2 circunstâncias de produção, que se realizam raramente nos casos de alucinação telepática. A primeira e mais importante consiste no fato de que a aparição do fantasma do cão foi precedida pelo fenômeno psíquico da porta que se abriu. Na fenomenologia telepática, encontramos a miúde episódios em que o percipiente vê se abrir uma porta e entrar o fantasma, porém, quase sempre a porta é, em seguida, encontrada devidamente fechada, o que mostra que o suposto fenômeno psíquico era tão somente uma alucinação complementar da outra. Em contrapartida, nesse caso, assim como, aliás, na maioria dos demais, a porta foi encontrada aberta pelo percipiente, ou assim sendo, não se trata de uma alucinação, e sim de um fenômeno psíquico de natureza paranormal. O fenômeno a que nos referimos só poderia ser explicado se reconhecêssemos o fundamento daquilo que tínhamos ressaltado anteriormente, ou seja, que as aparições denominadas telepáticas nem sempre se encaixam numa significação puramente alucinatória verídica relacionada à telepatia. Pode-se tratar algumas vezes de verdadeiras aparições objetivas, as quais implicam a presença de uma entidade espiritual que se manifesta. Tal entidade, após a morte violenta bastante recente, permaneceria, durante algum tempo, saturada pela força vital, e poderia, dessa forma, agir ainda sobre a matéria. Se o incidente da porta que se abriu for bem observado, somos então levados a concluir que o fantasma do cão era de forma alguma uma simples projeção alucinatório verídica, mas sim a objetivação de algo análogo ao corpo espiritual do cão. A alegação seria, de certa maneira, confirmada pela circunstância que se produziu durante a manifestação, isto é, o cachorro respondeu ao convite de seu dono indo até o quarto, deitando-se aos pés do rapaz e se enfiando entre suas pernas. Todos esses detalhes são sugestivos a favor de uma presença real, uma vez que, em geral, as aparições telepáticas são inertes como as estátuas. Quando se deslocam e andam, elas os fazem de maneira automática, como se ignorassem o meio em que se encontram. Todas as modalidades se conformam com as teorias segundo as quais elas consistiriam em puros simulacros, projetadas exteriormente pelo pensamento do percipiente e influenciada pelo pensamento do agente. De fato, em certos casos os fantasmas telepáticos provam não ignorar o meio onde se encontram nem as pessoas que os observam, aos quais, inclusive, eles emitem palavras. Unicamente em tais circunstâncias podemos nos perguntar se não se trata realmente, e sempre, de manifestações objetivas. Em suma, uma vez que tudo corrobora para provar que as aparições de fantasmas retiram sua origem de causas diversas, de tal maneira que, certamente,
Existem fantasmas objetivos, entre os quais se encontra toda uma classe de fenômenos de bilocação. Nada impede de admitirmos isso para uma parte das manifestações que são consideradas telepático-alucinatórias. Caso 14. Visual. O reverendo Ellis Roberts enviou à revista Light, 1921, página 241, o relato de um incidente paranormal que aconteceu com sua filha, e que foi redigido por ela nos seguintes termos. Tinha um cão fox terrier irlandês chamado Paddy, ao qual eu era muito apegada. Ele gostava muito de mim também. Uma manhã Paddy não apareceu na hora do café da manhã. Não me preocupei, pois ele tinha o costume de ir passear sozinho, embora quase sempre ele viesse regularmente na hora das refeições. Por volta das 9 horas, eu estava na cozinha, que desemboca em uma pequena área de onde, por uma outra porta, passamos para a despensa. A porta exterior estava aberta, e da posição que estava eu podia ver o jardim. Era uma manhã ensolarada, com o chão coberto de neve. Olhando para fora, vi Paddy chegar saltitando na neve, atravessar o jardim, entrar na área e desaparecer na despensa. Eu o segui, mas não pude encontrá-lo em nenhum lugar. Espantada e perplexa, entrei na cozinha, onde havia várias pessoas que, não tendo visto nada, queriam me convencer que eu tinha confundido Paddy com um outro cão dálmata, de pelo curto, muito maior que ele e bem diferente de um fox terrier irlandês. Este cachorro vivia em casa também. Não levei em conta essa tentativa de explicação porque ela era absurda. Tinha visto bem sobre o fundo brilhante da neve meu cãozinho, e notado o contraste do seu pelo com a brancura da neve. Então, novamente fui à sua procura por toda parte, mas inutilmente. Paddy não se encontrava em casa. 1h30 depois, eu o vi chegar em condições lamentáveis. Ele tinha pedaços de pele arrancados do peito e das pernas, e 4 ou 5 dentes faltavam na sua boca. Logicamente o pobrezinho foi assolado e castigado sem dó, mas nunca conseguimos descobrir o que aconteceu com o cão. Ele morreu poucos meses depois. Não acredito, no entanto, que sua morte tenha sido causada pelos ferimentos. O reverendo Ellis Roberts completa o relato com algumas linhas suplementares. Minha filha nunca teve alucinações visuais. Parece-me que a única explicação racional para o incidente seria reconhecê-lo como sendo um exemplo de telepatia entre um cachorro em apuros e sua dona, e que, necessariamente, o pensamento do cão se dirigia para ela devido à necessidade que ele tinha de ser socorrido. As conclusões do reverendo Ellis Roberts parecem consistentes e sólidas. Assim sendo, é inútil nos focalizarmos neste ponto. É mais útil observarmos mais uma vez que as condições em que o incidente se realizou corroboram para confirmar a regra a qual aludimos há pouco, ou seja, que as manifestações telepáticas se produzem geralmente a partir da via de menor resistência que elas encontram nas faculdades sensoriais do percipiente. Se não fosse assim, quando um agente telepático se encontra numa situação dramática e volta seu pensamento para um protetor distante, este último deveria invariavelmente perceber a imagem do agente e de acordo com a situação na qual ele se encontra. De fato, a agitação produzida pela situação só pode ter invadido momentaneamente o campo inteiro do consciente do agente. Assim sendo, é provável que não possa existir outra ideia a não ser aquela que o domina no momento da transmissão telepática. Ora, ao contrário, constatamos na prática que esta correspondência na representação verídica dos eventos se realiza raramente nas transmissões telepáticas, como ela não se realizou no caso da filha do reverendo Roberts, onde vemos que um cãozinho assolado e castigado, aparentemente voltando seu pensamento para sua protetora distante, determina nesta última uma manifestação telepática, após o que, a moça, ao invés de perceber a situação em que ele se encontra, o vê entrar na casa trotando, calmamente atravessando o jardim e penetrando na despensa, isto é, ela visualiza a maneira costumeira de uma atitude cotidiana. Ora, esta diferença entre o pensamento do agente e a visualização do percipiente só pode ser explicada a partir da lei psíquica que já indicamos, segundo a qual todo e qualquer impulso telepático está sujeito a se transformar, no percipiente, na visualização do agente que lhe é mais familiar. Destacarei, por fim, que quando uma visualização telepática reproduz fielmente a situação na qual se encontra o agente, significa que as condições de relação psíquica entre o agente e o percipiente são tão harmônicas que não há entre eles empecilhos para a comunicação telepática. Caso 15. Visual. Foi publicado na revista Light, 1918, página 189.
pela Sra. Joyce Snell, uma sensitiva clarividente bastante conhecida, autora do livro The Ministry of the Angels, onde ela relata algumas das visões mais importantes obtidas ao longo do exercício de sua profissão, enfermeira diplomada, como as aparições de defuntos no leito de morte. Embora o relato seja longo e a primeira parte não remeta imediatamente ao assunto do qual tratamos, permito-me transcrevê-lo por inteiro, tendo em vista o interesse psicológico contido nele. A Sra. Joyce Snell assim se expressa: Prince é um cão-lobo de raça russa. Embora ele não esteja mais entre os vivos há muitos anos, continuo a falar dele no momento presente porque, para mim, ele ainda está vivo. Tenho certeza disso, pois ele me visita frequentemente, mostrando que está ligado a mim como no passado. Quando aparece, ele me olha afetuosamente e coloca sua cabeça em meus joelhos, balançando alegremente o rabo. Aconteceu-me de encontrar pessoas que, por sua vez, perceberam Prince ao meu lado e deram uma descrição minuciosa, sem nunca tê-lo conhecido em vida. Eram pessoas que possuíam faculdades psíquicas análogas às minhas e graças às quais aquilo que normalmente não é visível pode se tornar de uma maneira excepcional. Quando Prince estava ainda neste mundo, sua principal ocupação consistia em me acompanhar em passeios a pé ou de carro. Numa tarde de verão, entrei em casa com o cão após um longo passeio. 2 horas mais tarde, Andy, empregado da cocheira, veio me prevenir que o canil de Prince estava vazio e que não encontrava o cão em nenhum lugar. Prince nunca tinha infringido seus costumes dessa maneira, por isso, Andy se mostrou preocupada e aconselhou imediatamente a busca do cão. Mas eis que Prince aparece, saltando pelas cercas, e vem em nossa direção balançando o rabo. Após ter manifestado sua satisfação por não ter sido punido, ele me pegou gentilmente pela saia e arrastou-me até a porta. Ao chegar ali, ele levantou-se sobre as patas traseiras e, apoiando as patas dianteiras na porta, começou a me olhar e a latir. Como repetia muitas vezes a mesma cena, entendi que o cão queria que o seguíssemos para algum lugar. O empregado decidiu obedecer-lhe. Ele abriu a porta chamando Prince, mas este me puxou mais uma vez pela saia, dando-me a entender que ele queria que eu também fosse. Eram 9 horas da noite, e nós 3 nos colocamos em marcha. Prince seguiu pela estrada por algum tempo e entrou nos pastos, correndo sempre na nossa frente. Ele parou uns 50 metros adiante para nos aguardar, e assim nos guiou por 2 milhas. Chegamos finalmente a uma vala rodeada por arbustos, uma abertura na qual havia um amontoado de raízes. Ali o cachorro parou, esperando que chegássemos, ao mesmo tempo em que nos olhava por cima dos ombros com uma estranha expressão de ternura. Ele tinha evidentemente chegado ao fim, onde devia existir alguma coisa misteriosa que queria nos mostrar. No entanto, não conseguia explicar a mim mesma porque ele não tinha anunciado, latindo, nossa chegada. Mas assim que cheguei ao local, compreendi o motivo de seu silêncio. Por entre as raízes estava estendida, profundamente adormecida, uma garotinha de 3 anos aproximadamente. Se tivesse latido, ele a teria assustado e a acordado. Agora, eis a maneira pela qual conseguiram me explicar o fato estranho de uma garotinha abandonada numa vala. Ela tinha brincado o dia inteiro nos prados, com um grupo numeroso de crianças. Enquanto os camponeses cortavam a grama, os camponeses tinham voltado para suas charretes, sem perceber que, entre todas aquelas crianças, faltava uma. Levei a garotinha para seus pais, os quais me agradeceram chorando e me abençoando. Este gesto magnífico de Prince fez com que ele ficasse famoso em toda a região. Enquanto isso, eu me perguntava, perplexa, como Prince pôde encontrar aquela garotinha? As circunstâncias pelas quais a descoberta aconteceu mostram nitidamente que não podia se tratar do acaso, e por esse motivo não conseguia me dar conta do acontecido. Mas após alguns anos, não é mais incompreensível. Sei, agora, que os cães, ou pelo menos alguns, são dotados de faculdades psíquicas e podem perceber os fantasmas dos mortos. A meu ver, na noite em que Prince foi à procura da garotinha perdida, ele foi levado a agir assim graças a uma entidade que só ele percebeu, como acontece nos casos de pessoas dotadas de faculdades clarividentes. Tal entidade deve ter guiado o cão até a vala onde dormia a criança. A inteligência e o instinto generoso do animal fizeram o resto. O pobre Prince teve uma morte violenta, mas provavelmente sem sofrimento. Andy, o empregado,
Tendo de ir até a estação da estrada de ferro, tinha levado o cão para um passeio. Prince foi atropelado e esmagado por um trem que chegava. Naquele momento, eu lia perto da lareira. Ao olhar por cima do livro, vi Prince estendido sobre o capacho. Gritei a mim mesma: já para cá, Prince. Ao dizer isto, estendi a mão como que para acariciá-lo, mas a mão não encontrou resistência. O cão tinha desaparecido. Obviamente concluí que aquilo tinha sido fruto de minha imaginação. Porém, 1 hora depois, Andy chegou trazendo a triste notícia. Quando o Prince apareceu para mim, era mais ou menos o momento em que tinha sido despedaçado pelo trem. A parte inicial do relato da Sra. Joyce Snell é interessante do ponto de vista da psicologia animal, já que ele apresenta um exemplo maravilhoso de inteligência e dos sentimentos generosos que possuem alguns espécimes da raça canina. Assim como o acontecimento tão bem notado pela Sra. Snell. Parece-me impossível explicar o fato da descoberta da garotinha perdida a partir da hipótese do acaso, uma vez que o cão tinha deixado, de propósito e contra todos os seus costumes, seu canil para ir procurá-la, como se tivesse agido por um impulso exterior que, nesse caso, só poderia ser de origem paranormal. Quanto à afirmação da Sra. Snell, que ela continuava percebendo frequentemente o fantasma do cão falecido e que diversas pessoas o tinham notado também, trata-se de uma afirmação que não podemos considerar uma prova, tendo em vista a natureza positivamente alucinatória de várias formas análogas de visões subjetivas e a impossibilidade de separarmos as formas alucinatórias daquelas que não o são. Destaco, todavia, que, em casos como este, encontramos uma circunstância colateral que militaria a favor da realidade objetiva das aparições em questão. Ela consiste no fato de que a mesma clarividente esteve sujeita a múltiplas formas de aparição subjetiva, da qual podemos provar a natureza positivamente verídica, tais como, por exemplo, as inúmeras aparições de almas de moribundos no leito de morte que foram percebidas ao longo do exercício de sua profissão de enfermeira diplomada. Caso 16. Visual auditivo. Eu extraio da Revue Scientifique Morale du Spiritisme, 1920, página 351. A Sra. Camier conta o fato que lhe aconteceu. Tinha eu uma linda gatinha angorá, de longo pelo branco com pintas cinzas, olhos verdes rodeados de preto. Ela tinha uma índole meiga e afetuosa e causava admiração em todo o mundo. Porém, tinha um defeito. Todas as noites ela tentava escapar para ir passear. A varanda da casa onde morava era dividida em duas por uma cerca, e ela escapava saltando por cima dela. Numa noite, cheguei à varanda bem a tempo de pegá-la, quando ela se dispunha a pular pela cerca. Mal a tinha segurado em meus braços quando tive a surpresa de perceber outro gato angorá, em todos os aspectos idêntico à minha, que saltava por cima da cerca. Naquele tempo, não sabia nada a respeito da doutrina espírita. Eu olhei do outro lado da cerca para entender aquele acontecimento estranho, consciente de que em todo o quarteirão não existia nenhuma gata igual à minha. No entanto, nada vi do outro lado. Mais tarde, tendo-me iniciado na doutrina espírita, entendi que, naquele momento, minha gata, completamente invadida pela ideia de fugir, tinha liberado seu perispírito com tamanha intensidade que ela pôde parecer real após algum tempo. A pobrezinha ficou doente, tive de recorrer aos cuidados de um veterinário. Na noite em que ela morreu, senti minha gata se segurar com suas unhas na coberta e subir em sua caminha, assim como ela fazia costumeiramente. A impressão foi tão real que estendi a mão para me certificar de que não estava enganada. No dia seguinte pela manhã, fui ao veterinário, onde me contaram que a gata tinha falecido durante a noite. Seu último sentimento tinha sido para mim. Dos dois fenômenos de telepatia animal exibidos no relato da Sra. Camier, o segundo não difere em nada daqueles que transcrevemos, enquanto que o primeiro é de natureza excepcional e interessante. Ignorando a explicação fantasista que dá ao percipiente, podemos dizer, no entanto, que o incidente constitui um exemplo bastante característico de comunicação telepática entre o animal e o homem. Ele nos mostra o fenômeno de uma gata surpreendida por sua dona em flagrante delito de fuga.
após uma brusca interrupção das intenções da culpada. A ideia que invade sua mente se transmite por telepatia à sua dona, a qual percebe uma gata alucinatória saltando por cima da cerca, idêntica à imagem-pensamento existente na mente da gata verdadeira. O caso é curioso e instrutivo, tanto mais devido ao fato de que o agente se encontrava nos braços da percipiente. Omito por concisão 7 outros casos análogos, para os quais remeto o leitor aos livros e revistas que seguem. Item caso 17. Visual. Phantasms of the Living, volume 2, página 446, item caso 18. Visual coletivo. Journal of DSP, R, volume 6, página 375, item caso 19. Visual coletivo. Jude Edmonds, Letters and Tracts, página 336, item caso 20. Visual. Revista de Estude Psiquici, 1900, página 350, item caso 21. Visual coletivo. Proceedings of DSP, R, volume 10, página 181, item caso 22. Visual tátil coletivo, Conto Revue Scientifique Morale do Spiritisme, 1911, página 723, item caso 23. Visual, Conto Revue Scientifique Morale do Spiritisme, 1920, página 25.